pessoal, então voltando aqui pra neurulação, que é a formação da neurula, que é a formação da notocorda, que forma todo o nosso sistema nervoso, tá? Não esqueçam que a gente viu ano passado. Minto, não vimos, a gente vai ver esse ano. Que a notocorda é a formação do da nossa coluna espinhal, tá? Nossa coluna nervosa, nossos nervos que ficam lá dentro da nossa coluna vertebral, tá? E formam todo o nosso tubo neural, nossos nervos, tá? É isso tudo que a gente vai ver agora. Então, a mesoderme, que é aquela partezinha que eu mostrei pra vocês aqui, vermelhinha, ela vai formar a notocorda, que é essa que depois vai se transformar nos nossos nervos aqui na nossa coluna, tá? A ectoderme, ela inicia a origem da plana neural, tá? Então, ela vai ajudar nessa formação do tubo neural, tá? O tubo neural, tá? A ectoderme, ela vai se separar e vai se formar o sistema nervoso. Então, todas essas partes da endoderme, ectoderme e mesoderme vão formar alguma parte do nosso sistema nervoso, tá? Aqui, ó, tá mostrando pra vocês a imagem, tá? Então, aqui a gente tem a mesoderme, não diferenciada ainda, e aqui a formação de uma placa neural. Aqui o arquêntero, que é aquele buraquinho que eu falei pra vocês, ectoderme mais externa e endoderme mais interna, tá? O que vai acontecer? Essa placa neural, ela vai sofrer uma dobra, ó, tá? E essa parte aqui, ó, mais externa, que é a ectoderme, ela vai começar, ó, a ocupar esse espaço que antes era da placa neural. Olhem, estão vendo? Aqui é mesoderma, ó, vermelhinha, tá? Depois que a ectoderme fechou, ó, aí a gente tem um começo de diferenciação, ó. A mesoderme, goteira neural, que é a formação ali do tubo neural, tá, ó. Ele tá se enrolando, tá se formando aquele tubinho, né, aqueles nervos que vêm ou fazendo toda a ligação do indivíduo, tá? Ó, aí aqui a gente tem a mesoderme se diferenciando, tá? Endoderme e ectoderme e o tubo neural, ó, tá? Aqui, o que a gente tem? Então, o tubo neural preparado, tá? Aqui em vermelho é a mesoderme. O que tem aqui é um buraco chamado celoma, que é uma cavidade, tá? E a notocorda, ó, que vai formar a nossa coluna vertebral. Então, isso aqui tudinho, ó, vai formar os nervos, a nossa coluna vertebral, tá? E aqui os acessórios que tem. Opa, desculpa, gente. Então, aqui, ó, a gente vai fazer o ossinho da coluna vertebral e os nervos que tem dentro dessa coluna vertebral, tá? Aqui, ó, a gente já começa a ter uma diferenciação do intestino, ó, uma formação do intestino. Então, aqui, esse celoma é um buraco que vai se transformar na cavidade do intestino, tá? E aqui por fora, a ectoderme, ok? Aqui, ó, é a organogênese. O que é a organogênese? A diferenciação dos órgãos, tá? Quando os tecidos começam a se diferenciar e a formar os órgãos. Então, aqui tá falando pra gente que as células dos folhetos embrionários se iniciam a diferenciação da célula, a formação dos tecidos e os órgãos, e ocorre nos primeiros meses de vida, tá? Então, isso aqui, ó, a gente vai ter nos primeiros meses de gestação, essa divisão, tá? Então, aqui tá mostrando pra nós, ó, o que cada parte, o que cada tecido vai se transformar, tá? Então, esse amarelo, que é o externo, a gente tem a ectoderme, tá? Ele vai formar o quê? A epiderme da pele,
pelos e unhas e esmalte do dente. Então, tudo que tá por fora, tá? Aqui a gente tem o tubo neural, ó, tá? Em azul, a gente tem o ectoderma neural, que vai formar o cérebro e a medula, tá? Em rosa, todas essas partes aqui que estão em rosa, ó, estão vendo? É a mesoderme. A mesoderme vai formar os nossos músculos, o nosso sistema circulatório, os ossos, os rins, o sistema reprodutor e o peritônio. Então, tudinho é formado por mesoderme, tá? Tudo que a gente tem entre as duas partes externas do nosso corpo, que é o externo que a gente enxerga e o externo que é a comunicação do intestino, é formado por mesoderme, tá? Aqui a gente tem a cavidade digestiva, tá? E aqui a gente tem, azul claro, a endoderme, tá? Que é a parte mais interna. Que aí forma o revestimento do sistema digestório e da bexiga, tá? Porque eu falei as duas extremidades do nosso corpo, as duas partes externas do nosso corpo. Porque se a gente analisar a união da boca e do ânus, forma um ambiente externo. É claro que a gente não consegue enxergar, tá? Mas como tem comunicação em cima e embaixo, vamos dizer assim, o indivíduo, essa parte ela fica em contato inteiro, tá? Com a parte externa, com o ambiente, tá? E aqui a parte externa que a gente conhece, ok? Depois a gente tem os anexos embrionários, que são a formação, tá? Do saco vitelino, o âmnion, o córeo, o antelóide, a placenta e o cordão umbilical, tá? Que são os que vão formar, vão auxiliar na formação do embrião, tá? Eles vão derivar da onde? Vão ser formados da onde? A partir de folhetos germinativos, que vão estar lá junto na diferenciação lá das células, ok? E agora a gente vai ver um pouquinho cada um. Então, o saco vitelino, tá? O saco vitelino, ele é originado pela endoderme. Ele armazena substâncias nutritivas, tá? Em alguns animais, o saco vitelino produz as primeiras hemácias, as primeiras células sanguíneas. Aqui, ó, no animal placentário, o saco vitelino tá aqui, ok? Que é o nutriente. E olha aqui, ó. Isso daqui é um peixe, tá? Se eu não me engano, é um peixe. Um saco vitelino maior, tá? Porque ele precisa de mais nutriente, ok? Então, o saco vitelino é onde a gente vai ter as substâncias nutritivas para auxiliar no desenvolvimento dos indivíduos. Âmnion ou bolsa amniótica, tá? Então, ela é uma membrana que vai envolver o embrião, tá? Possui o líquido amniótico, que é aquele líquido que o feto fica dentro, que o indivíduo fica dentro, tá? E ela tem essa função de proteger o indivíduo contra impactos. Então, aqui, ó, é no desenvolvimento, e aqui foi um parto que conseguiram fazer sem romper a bolsa amniótica, tá? Então, o indivíduo ainda tá como se estivesse dentro do útero da mãe, tá? Então, a gente consegue ver, ó, toda essa membrana e o líquido ali dentro, tá? Isso aqui azul é o cordão umbilical, tá? Então, a função da bolsa amniótica é proteção. Depois a gente tem o córion, tá? Que é uma fina película que envolve o embrião e seus anexos, que vão ajudar na proteção também. Então, ele tem função protetiva, de proteção, e respiratória. Vai auxiliar na respiração do indivíduo, tá? Nos mamíferos, ele também auxilia na fixação do embrião na parede uterina. Então, o córion ainda tem essa função de ajudar na fixação do útero, tá? Aqui a gente tá vendo um animal que é ovíparo, tá? Então, aqui é a casca do ovo. O alantoide, tá?
o saco vitelino, o cordão umbilical, o embrião, óbvio, a cavidade amniótica, né, que é onde vai ter aquele líquido que eu falei pra vocês, tá? E aqui o córeo, ó. Então, o córeo, ele vai ficar aqui, entre essa parte, ok? E vai ficar ali auxiliando na fixação e auxiliando pro indivíduo não ter batidas, tá? Não ficar solto, vamos dizer assim, na estrutura onde ele tá. Aqui nesse caso, no ovo. Aí o alantoide, então, tá? Então, o alantoide é uma evaginação da parte posterior do intestino do embrião, tá? Armazena as excreções urinárias, tá? Então, tudo que o feto tá excretando vai ir para esse ambiente. E ele vai auxiliar, o alantoide, no rompimento da casca do ovo, tá? E vai auxiliar também os indivíduos a respirarem dentro desses ovos, tá? Então, aqui, ó, tá mostrando pra gente o saco vitelino, o córeo, ó, a casca, o embrião e aqui o alantoide. Ó, essa parte todinha aqui é o alantoide, tá? Então, ele vai ter essa função de armazenar excretas e de ajudar nessa quebra dessa casca do ovo, ok? Animais placentários não tem alantoide, tá, gente? E aqui a nossa placenta, tá? Placenta. Então, qual é a função da placenta? Atua como filtro, tá? Vai filtrar tudo que vai chegar até o feto e atua na nutrição, tá? Ele vai ajudar também na passagem dos anticorpos, nutrientes, hormônios, trocas gasosas e remoção de excreções, tá? Então, o que o alantoide faz lá no ovo, removendo as excreções, aqui é a placenta que faz, ok? Ocorre uma circulação sanguínea da mãe pro feto. Então, é a partir da placenta que o sangue da mãe vai pro feto e do feto se comunicam, tá? É por aqui que vai ter a troca de nutrientes, a recepção de nutrientes do feto, tá? Pela alimentação da mãe, ok? Depois a gente tem também o cordão umbilical, que é a ligação do feto à placenta, que ali a gente conseguia ver bem, ó. Ele vai ajudar nas trocas gasosas, tá? Gás carbônico, 2 artérias, chega à placenta. Então, o gás carbônico, ele vai chegar para a placenta a partir de 2 artérias, tá? E o oxigênio vai chegar ao feto da mãe por meio de uma veia, tá? Então, o gás carbônico vai ir pro organismo da mãe para ser liberado através de 2 artérias e o oxigênio vai chegar pro feto a partir de uma veia, tá bem? Vou desligar, porque o vídeo tá ficando grande e a gente já fala sobre o número de embriões.